E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de uma jogada que tua mente faz com você mesmo e com todos os donos de negócio que estão começando a escalar, que faz perder consistência e constância na hora de fazer o negócio crescer. Precisa ficar muito ligado, precisa ficar muito atento quando a mente prega essa peça na hora de fazer um negócio escalar. Faz o quê? Por que precisa ficar atento? Perder dinheiro, perder tempo, perder energia, se estressar, em alguns casos até piores, levar a um esgotamento e aquela descrença de que dá realmente para fazer um negócio escalar e viver do seu próprio negócio, beleza? Então vamos conversar sobre esse ponto de atenção aqui, muito vital. E se você ainda não me conhece, deixa eu, antes de apresentar o conteúdo, me apresentar aqui sobre o que eu faço aqui. Eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro e eu treino donos de negócios a tomada de decisão disciplinada e também a criar relações sólidas de trabalho de modo que ele consiga fazer o negócio escalar e tenha um time que depende cada vez menos dele no operacional, fazendo bem feito, com senso crítico e com autonomia. É isso que essa soma da tomada de decisão disciplinada faz com bons alinhamentos de relações de trabalho. Isso é necessário para todo negócio que precisa escalar. Isso demanda treino, isso demanda disciplina, demanda também conhecimento, mas mais que o conhecimento vai demandar posturas, vai demandar a disciplina diária de fazer tudo isso acontecer. Beleza? Então, um ponto de atenção aqui que eu quero trazer com você é que existe uma peça, a nossa mente, principalmente quando se está utilizando a gente está utilizando o nosso cérebro, a nossa mente para fazer um negócio crescer, ela vai lidar com uma série de distorções, né? E a gente precisa tomar cuidado com uma delas que ela é muito crítica, que eu quero conversar com você hoje aqui, que envolve o jeito que a gente lida com o tempo, né? O tempo num sentido até mais amplo, não estou falando somente em horas, mas o tempo que as coisas levam, o tempo que um colaborador leva para se desenvolver, o tempo que uma decisão precisa ser tomada, o jeito que se pensa. Eu já conversei em outros vídeos aqui a respeito da impulsividade, eu procurei descrever ali com maior detalhe quais são as características impulsivas, não vou entrar em detalhe aqui, mas o que é importante para a gente, agora se nós estamos falando do tempo, o que é importante deixar claro aqui é que uma das marcas de um empresário que começa a escalar de forma mais estruturada, de uma forma mais previsível, ele começa a criar mais caixa, ele começa a ter uma empresa que flui melhor, é quando ele se torna mais maduro. E a maturidade empresarial envolve reconhecer os limites da cognição mesmo, os limites da inteligência que ele tem. O dono se torna, em outras palavras, mais humilde e menos arrogante. E assim, é até contraintuitivo, porque muitos donos de negócios acabam numa forma de compensar seu complexo de inferioridade, muitos tocaram realmente o crescimento da empresa nas costas por muito tempo, eles acabam vivenciando uma situação de que, cara, sou eu que dou a palavra final aqui, eu que tenho que decidir, então fica tudo sobre as minhas costas. Então ele acaba vivendo um modelo muito individualista, limitado, e acaba que ele se cega para muitas ações ali, por muitas demandas da empresa ou por muitas complexidades que somente um time alinhado ali, pessoas pensando junto com ele, conseguiriam enxergar, né? A solidão, né? É importante reforçar isso, a solidão, o isolamento do dono, ele é muito perigoso para as tomadas de decisão. Então por isso que o dono precisa se trabalhar para poder ter um time no qual ele confia, num time no qual ele pode trocar, pessoas na qual ele pode dividir os desafios, ele pode validar as ideias dele, porque tem muito dono de negócio, eu reforço aqui, que está ali compensando, ele está usando o negócio para compensar, para se autoafirmar, ele precisa ser o rei, ele precisa ser o grande, ele precisa ser grande, e aí nessa hora que ele se perde, nessa hora que ele perde a linha ali do negócio. Então eu vejo que assim, uma coisa que a gente precisa cuidar é da disciplina nas tomadas de decisão e particularmente dessa relação com o tempo. Afinal, o próprio tempo, a gente tem pontos cegos relativos ao tempo, pontos cegos que se relacionam ao tempo que uma coisa leva, né? A tendência muito grande de muitos donos de negócios e lideranças que estão à frente aí das suas áreas é a subestimar o tempo que as coisas levam, é a subestimar o tempo que uma tarefa leva para ser executada, que um projeto leva para ser feito,
e numa hora para se ter uma conversa que a gente vê, uma conversa prazerosa ali, não querer desagradar, acaba subestimando e joga o planejamento pro alto. Assim. Quando se subestima uma coisa, né, acontecem essas distorções. Né? Normalmente, qual que é a dinâmica que a gente precisa conversar? Se subestima o quanto tempo uma coisa vai levar e se superestima o quanto a capacidade de executar aquilo rápido. Então, toda subestimação também está atrelada a uma superestimação. E essas duas dimensões aqui da tomada de decisão, elas precisam ser regradas porque o dono não pode o tempo todo ficar se superestimando, né? Então ele precisa sim subir a régua do time, mas se ele erra demais, se ele se superestima, esse nível hard, ele vai começar a estressar o time, ele vai começar a criar metas que são inatingíveis, né? Então essa é uma das características do Smart, que eu vejo que a ferramenta Smart ela é enganadora muitas vezes, porque no Attainable, né, que é a letra A da ferramenta de metas, as pessoas normalmente não tratam com objetividade, né? As pessoas geralmente superestimam, porque é uma coisa... Se o dono está ainda nesse modelo de se autoafirmar, de querer provar algo para as pessoas, de provar algo para o mercado, ele vai tender a superestimar as coisas, ele vai criar metas que o time não vai conseguir executar. E de forma até mais assim, dark, né, que a gente chama aqui do lado negro, ele vai fazer isso para provar que ninguém é tão bom quanto ele, que ele tem um time que ele é o cara que leva o time, ele vai se matar para fazer aquilo acontecer, e aquilo vai desandar, ele vai contratar outras pessoas só para reforçar esse lado disfuncional da personalidade dele. Então a gente tem que ter muita atenção, né, para a gente não subestimar e nem se superestimar. A gente precisa ter uma avaliação cada vez mais objetiva. E para isso, né, é pôr o pé no chão mesmo, é ir lá e fazer da forma mínima viável, de forma enxuta, ter cadência, ter noção de progresso, ter o mínimo viável, fazer pilotos, focar no que é mais importante, para que não tenha essas distorções que ficam, né, que acabam gerando muito ruído na operação. Né? O modo errático de fazer um negócio escalar gera muito ruído, gera como é que eu posso dizer para você aqui, gera uma operação inconstante, que não é aquela inconstante porque realmente das incertezas do mercado, é porque o dono é inconstante. Então, vamos falar de cadência, vamos falar de progresso, vamos falar de gradativo. Né? Cadência precisa ter um ritmo ali, tipo aquecimento, semelhante a uma atividade física, né? Vamos aquecer primeiro, não vamos chegar pegando o maior peso, tá treinando, voltou a treinar, parou um pouco, voltou a treinar, vai com calma, senão a chance de lesionar é alta. O crescimento de um negócio é muito semelhante a um treino de academia, assim, é muito impressionante como é semelhante, e que por ser algo mais intangível, as pessoas não levam, os donos de negócio muitas vezes ele não respeita os limites do próprio organismo, dele mesmo, e não respeita o organismo do time. Aí você pode falar, Lucas, mas então você veja o Elon Musk, né, o Jeff Bezos, esses caras sempre foram muito high achievers, né? Cara, eu compreendo. Agora, o ponto é, quantos Elon Musk existem, quantos Jeff Bezos existem, né? Eles são exceções que a gente não deve utilizar para tentar modelar o jeito que eles fizeram, né? Eu acho que a gente tem que ter muita atenção, de ter um pouco de humildade, pé no chão, para não achar que você deve ir lá e simplesmente modelar, querer ser igual às outras pessoas que tiveram um resultado que muitas vezes não foi só isso que trouxe o resultado, foi estar no lugar certo. Pô, os caras estão nos Estados Unidos, é outra realidade de trabalho, é outra estrutura de negócios, né? Os caras têm a história deles. E uma coisa que eu quero trazer aqui para você a respeito disso é que essas coisas que eu trago, né, cadência, progresso, parece que tira, né, um pouco dessa, vamos dizer assim, nossa, desse ímpeto de empreender, de vai lá e fazer, né? Mas são essas coisas, a disciplina, são essas coisas que são feitas nos bastidores, que são teses chatas, que fazem um negócio crescer de forma estruturada. Eu estou falando aqui por experiência, por observar quem faz, quem não faz, na minha própria análise de vida, das coisas que dão certo ou não, tem a ver muito mais com disciplina do que com empolgação. Tá? Então tem que ter muita atenção, porque
Porque hoje existem linhas de negócio que trabalham muito a empolgação ali, oba-oba, e é fogo de palha, cara. A coisa começa, pega fogo rápido, mas depois esfria. Então a gente tem que tomar atenção. Então precisa ter a cadência, precisa ter o progressivo. Não adianta querer sair carregando peso pesado ali, né, no negócio. Você querer atingir metas muito arrojadas sem ter uma mínima estrutura ali. E o gradativo precisa ter a dose, né? Precisa ir aumentando progressivo e gradativamente as metas. O que eu vejo que acontece de forma muito contínua e comum, não deveria ser tão comum, né? Mas assim, eu vejo muitos donos de negócio se frustrando com as metas que colocam porque não conseguem ter uma realidade. Dizem assim, mas eu tenho que colocar uma meta arrojada para crescer. Tá, não, beleza, não há nenhum problema em se colocar uma meta arrojada. Mas está faltando problema na arquitetura dessa meta. Talvez o que o dono precise saber, muitas vezes, é que ele deve colocar uma meta final, fazer a conta de quanto que ele gostaria de ter na conta dele, para ele ter tranquilidade, mas aí a pessoa já quer levantar aquilo em 3 meses. Pô, pense em 5 anos, quanto que você gostaria de ter construído de patrimônio, quanto que você gostaria de chegar lá no teu bolso, aí você desconstrói, aí você monta quanto que minha empresa vai precisar faturar e foca naquilo ali. E não é você ir lá simplesmente, olha, esse ano agora eu quero tirar, né, eu quero virar o jogo, que eu vejo que acontece com muitos donos de negócio que estão, muitas vezes, principalmente aqueles que estão muito mais sobrecarregados. Então, a gente precisa ter a noção da cadência, do progresso e do gradativo, porque é assim que o negócio normalmente consegue crescer de forma mais ordenada, de forma mais segura e que vai permitir que ele continue crescendo, né? À semelhança de quem faz atividade física. A gente cansa de ver gente começando a fazer atividade física, começa no começo do ano e depois para no final do ano. Depois, no meio do ano, já está cansado, já não deu conta, ou pessoas que nunca praticaram atividade física começarem a treinar todo dia e aí se esgota e é um desequilíbrio, entende? É um jeito intempestivo, é um jeito imaturo de lidar com a realidade e isso a gente não pode deixar acontecer nos negócios. Então, por isso que palavras como cadência, progressivo e gradativo tem a ver com o jeito que o empresário está lidando com o tempo interno dele e com o tempo da equipe. E o grande problema que a gente vê aqui muitas vezes tem a ver com ninguém para na empresa, porque está faltando cadência, método progressivo e gradativo. É uma grande queixa de donos de negócio que não conseguem manter times. As pessoas entram, tem que aprender tudo num nível muito atropelado, é um ritmo muito frenético e aí muita gente não dá conta e sai. Sendo que era coisa de ajustes, não ia fazer diferença nenhuma. Talvez o que ele iria conquistar em 6 meses de forma organizada, ele quer conquistar em 3 meses. Ele até consegue bater a meta ali, mas custou alto, ele perde o time. E aí quando ele faz a conta líquida no final do ano, ele fez as coisas em menos tempo, só que custou muito mais, se ele não prestar atenção. Porque ele teve muita ineficiência nesse processo. É coisa do jeito que lidar com o tempo. Então, muitas vezes a gente vê donos muito apressados que querem conseguir coisas de forma muito rápida, eles acabam perdendo muito dinheiro porque eles queimam a largada, eles contratam demais, depois tem que demitir, não há efetividade no time, é um monte de gente dentro de uma empresa, mas sem uma devida coesão, que demanda cadência, demanda método progressivo, fazer as coisas de forma gradativa para formar um time, até o time estar bem alinhadinho. Não estou dizendo que tem que atrasar, adiar, tem que ser um ritmo lento, mas tem que ser um ritmo constante, beleza? Então esse é um ponto de atenção aqui que a gente precisa estar sempre de olho na hora de fazer o negócio crescer. Sempre importante repetir, trazer isso de forma cada vez mais enfática, porque fazer o negócio crescer gera ansiedade, o dono quer atingir suas metas, quer botar dinheiro no bolso, mas ele tem que tomar cuidado com os traços de comportamento dele que vão fazer o bolso dele ficar esvaziado, beleza? Espero que você tenha gostado então dessa reflexão. Se você gostou, considere dar o seu like. E se você quer aprender formas de fazer o seu negócio crescer de forma estruturada, de modo que ele escale de forma enxuta e altamente rentável, considere também conhecer os programas aqui da Decision Pro, beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.